Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sinta-se confortável, senta aí na sua cadeira Opa, agora a gente vai fazer a nossa revisão da matéria de IHC. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio piloto de IHC. A gente já teve o nosso episódio piloto de semiótica. Se você ainda não viu, eu te convido a ver. Mas vamos lá para IHC, que tem bastante coisas e tem muitas coisas históricas por aqui. A primeira aula de IHC foi uma aula bem introdutória, falando sobre o começo da IHC. A gente falou sobre o mouse, é uma coisa mais importante, né? Falando sobre como a tecnologia passou historicamente, né, na confecção, né, de produtos, computadores, de mouse, de coisas para facilitar a nossa vida. Mas a gente chega aqui na construção do mouse antes de 1980. Perdão pelo meu arroto. Mas em 1980, a Xerox criou o primeiro sistema lançado com uma GUI, que é uma interface gráfica de usuário, que é mais ou menos o que a gente conhece hoje, né, na interface do nosso computador, do nosso celular, por exemplo. A nossa GUI aqui, ó, que lindona, a minha tela de bloqueio de São José. Mas aí tem aqui a nossa GUI. E a gente, por exemplo, tem a senha aqui embaixo. Isso aqui, o usuário tem acesso a isso. E isso é a GUI. Que, né, o que você vê é o que você tem. Que é uma outra sigla, que é a WYSIWYG, que é o que você vê, é o que você tem. Porque, por exemplo, agora é bem mais diferente, né? Os ícones estão bem mais enxutos, bem mais fechados. Antigamente era realmente, por exemplo, a gente tem aqui no nosso celular o modo avião. E é um aviãozinho feito branco e azul. Só tem isso, essa cor. Antigamente, provavelmente, seria realmente o desenho de um avião com muitas cores, muitas para você olhar e realmente ver que é um avião. Mas modo avião não tem muito sentido naquela época, né? Até porque que as pessoas teriam um modo de avião, sendo que avião nem era uma coisa de fácil acesso. Mas, tudo que você vê, o nosso reloginho aqui, provavelmente seria parecido com esse relógio, que é o relógio padrão. Enfim, o que você vê é o que você tem. E a Xerox criou, né, toda essa interface visando facilitar o entendimento para aquelas pessoas que já usavam, né, os computadores, já tinham acesso à tecnologia, mas, entretanto, a Xerox criou tudo isso para as grandes empresas, não para usuários comuns. E isso fez com que ela quebrasse as pernas, flopou geral para a Xerox, porque não deu certo. As pessoas não compraram aquele projeto deles, porque era caro, e as empresas não iam trocar tudo que a gente já tinha, todos os funcionários deles já estavam todos acostumados àquele processo, àquele programa. Eles não queriam treinar de novo os funcionários para usar outra interface, gastando dinheiro, tempo. Então, flop geral na Xerox está. Bom, era tudo caríssimo, né? Era feito para as empresas. E o público não foi atingido. Bom, depois disso, a gente teve na nossa aula um pouco sobre o contexto do início do IHC na história. Primeiramente, a gente tem lá em 1969 a SIGSOC. Vou pesquisar aqui na internet o que é SIGSOC, porque eu não anotei o que é essa sigla, mas é importante. Grupo de Interesse Especial em Computação Social e Comportamental. Esse grupo foi muito específico, muito fechadinho, apenas para alguns casos científicos e não muito para o povão. Não estudavam muito socialmente. Tudo que era estudado hoje em dia sobre IHC, que é muito mais sobre o usuário. Nessa época era muito mais fechadinho, era um grupo tipo assim, grupo de estudos de algumas pessoas. Com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, foi fundado, depois do SIGSOC, o SIGT, que já foi mais o estudo específico de IHC, formado em 1982,
E quem informou ele foi a ACM. E ela foi anunciada publicamente pela primeira vez, né, em 1982, durante a conferência de AHC, lá nos Estados Unidos. Mas essa galera utilizava, né, dos estudos de AHC para melhorar e, de certa forma, estudar mais a nossa interação e também a forma de pensamento que ia sendo mudada de acordo com os programas, como a gente formulava ideias, como melhorar as ideias, como fazer com que a gente tenha mais produtividade utilizando menos esforço, que geralmente é isso que as ciências sociais fazem, né? Tentar fazer um bem-estar para que a gente utilize menos esforço e faça mais coisas produtivas, né? A partir disso, lá no começo, né, do IHC, depois de 1983, um pouco mais, nasce o primeiro livro do IHC, que é um livro muito importante, que se chama A Psicologia da Interação Humano-Computador. Esse estudo falava bastante sobre contas matemáticas que vão dizer que você fazer uma ação vai demorar menos tempo e menos esforço do que outra. E eles tinham todos os estudos matemáticos, psicológicos sobre como o humano iria processar informações e trazer resultados no computador. E tem toda essa análise de psicologia, né? E lá também foi muito falado sobre o MHP, que é o modelo de processamento humano, que é isso que eu falei, sobre como o cérebro humano estava ali funcionando para executar algumas ações. Como, por exemplo, sei lá, apertar um Ctrl+C, Ctrl+V. Fazer isso no teclado demora menos tempo do que ir com o mouse, apertar no botão direito, ir até o lugar que tem o nome copiar, aí em outro lugar com o mouse, apertar o botão direito de novo e colar. É bem mais fácil você apertar os botões. Enfim, o MHP estudava sobre isso, né? Processos do pensamento, né? De como o humano estava interagindo com o computador e maneiras de melhorar, né? O nosso desempenho. E é isso. O início da HC foi mais ou menos isso. Agora, falando um pouco sobre, novamente, né? As empresas que avançaram bem mais o IHC. A Apple Macintosh foi fundada lá na década de... Enfim, não vou falar sobre a década. Eu não anotei, então não vou errar aqui. Mas a Apple trouxe tudo aquilo que a Xerox está tinha construído, né? Mas infelizmente foi para empresas. A Apple pegou todas as ideias e transformou pro povão. Pegou as ideias que eram somente para as empresas e botou para a galera usar, o usuário comum. E ali foi criado o PC, o Personal Computer, que é o computador pessoal que a gente tem, que nem o notebook que você pode estar assistindo, ou posteriormente o celular, mas é PC quando é o computador, né? É Personal Computer, então... ela trouxe tudo aquilo mesmo, né? A GUI, eles construíram um novo mouse para facilitar, né, o uso do usuário. E ali o IHC teve um crescimento enorme com o sucesso da Mac, porque muitas pessoas estavam utilizando, né, os computadores agora, tinham chegado nas pessoas, assim, as pessoas que tinham dinheiro, né, porque eram caríssimos, não era todo mundo que tinha, não era acesso pro povão mesmo, eram para aquela galera mais burguesa e tudo mais. Mas com uma grande demanda de pessoas, agora o IHC tinha um crescimento muito maior, porque tinha mais gente para utilizar e mais maneiras de você fazer coisas. E assim, o estudo de IHC começou a ser bem mais importante para aqueles estudiosos já anterior, né? Por exemplo, da CIGT. E a partir daí, surgiu a Microsoft também, querendo fazer, né, essas coisas também, um pouco para pegar as coisas da Mac e transformar, enfim,
Mas, a partir disso, cresceu o interesse no IHC, né, o estudo disso. E eles viram que se estudassem melhor, eles teriam um desempenho maior, teriam desenvolvimento nos países e tudo. Então, o IHC, o estudo de IHC fez com que as pessoas tivessem mais interesse, e algumas pessoas, né, mas as pessoas que entendiam a importância do IHC, disseminou, né, os cursos formativos para que você conseguisse fazer coisas melhores, já sabendo, né, de IHC. Em departamentos de computação, eu, como designer gráfico, preciso saber disso de IHC, mesmo que eu não seja da área da computação em si. Eu faço a tela. Não necessariamente eu sou programador, né? Mas é muito importante com que eu também saiba disso, porque assim eu consigo melhorar a experiência de usuário, até porque IHC e UX está bem assim, bem juntos, bem unidos, que nem arroz e feijão. Mas ainda faz parte, né, do departamento de computação e é uma área bastante importante para que você tenha um desempenho melhor do seu usuário, né, a experiência do usuário seja melhor e os processos de pensamento, né, também, que são assuntos bastante válidos quando você vai construir uma tela, construir um wireframe. Mas isso foi para dizer a importância do IHC para a computação em si e para nós estudantes de design e tudo mais. Agora, falando um pouco sobre o Brasil. O fim da aula foi mais ou menos sobre isso, né? Sobre como foi que foi o Brasil. Alguns brasileiros participaram da conferência do IHC 96, em 1996. 1900, né? 1996. E decidiram conduzir uma pesquisa. Conheceu mais a galera lá do exterior, né? A galera falou, vamos estudar também? Aí vamos estudar. E assim eles criaram uma lista de contatos, né? A galera falava entre si. E, no geral, eles criaram o CEIHC e o SBC, que são movimentos, grupos específicos para estudar IHC no Brasil. E, no geral, eles tinham o objetivo de trazer a importância do IHC para o Brasil também, né? De certa forma, melhorar também as nossas condições, os nossos conhecimentos. E, assim, desenvolver o país na educação, a computação. E também democratizar esse conhecimento para as universidades, né, da computação, para os alunos, para os estudantes terem acesso a essa informação, para a gente conseguir, né, ter um desenvolvimento melhor com a computação. E assim, eles tinham esse objetivo, né? Entra em desacordo hoje em dia, mesmo que essa galera se juntou para fazer isso, não atingiram o objetivo. Tem gente que nem liga para IHC. IHC em algumas universidades são optativas, tipo, que valem muito pouco. É uma desvalorização enorme para um conteúdo realmente bastante interessante. Você saber psicologicamente o processamento do pensamento humano te ajuda a construir um site, talvez de primeira, com seu conhecimento, que você não vai precisar fazer manutenções posteriormente. O usuário não vai ter muita dificuldade em utilizar aquela aplicação, aquele aplicativo. Então, o IHC tem essa importância. Mesmo que essa galera tenha se juntado para dizer como isso é importante, né? Motivar o Brasil e as universidades, coisas de estudo, a terem esse conhecimento. E, infelizmente, ainda hoje não tem muita visão, né? Mas o IHC realmente é uma matéria bastante importante, é um conhecimento bastante válido na área da computação. E foi também, para finalizar, meu computador está descarregando. Para finalizar, a gente vai falar sobre os conceitos básicos. E o único conceito que eu vou falar aqui é o conceito de interface. A interface é aquilo que está entre o usuário e o sistema. Por exemplo, o teclado do nosso computador. O teclado não é necessariamente uma ferramenta do sistema, né? A gente clica na tecla, essa tecla tem um código específico. E vamos falar mais abstratamente, né?
Se eu apertar Ctrl C, não necessariamente eu estou apertando isso no sistema, mas o Ctrl C são duas teclas que tem um código e esse código vai ser enviado para o sistema. O nosso teclado é uma interface entre nós e o sistema, nós não temos acesso a ele. A gente só tem acesso a ele a partir da nossa interface, que é o teclado. Isso posteriormente transforma na tela touchscreen, que ela vai ser nossa interface, né? O teu dedo tem um magnetismo que vai mexer na tela, enfim, isso é a interface. Basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que vocês assistam as outras. Continuem acompanhando e até a próxima aula de IHC. Um beijo, Deus abençoe.